Shalom, shalom, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós somos, né, os filhos, aqueles que foram comprados por um alto preço, em nome de Jesus. Amém, queridos? E hoje, sendo sexta-feira, nós vamos colocar como um propósito grande, né, que nós temos o Shabat, mais às 18 horas, nós vamos colocar o espírito do conhecimento, que o espírito do conhecimento venha revelar para nós toda a essência da palavra de Deus. O nosso homem, o nosso ser espiritual, ele necessita da palavra do Senhor. Amém, queridos? Ele precisa. Nós atendemos bastante pessoas, nós conversamos com as pessoas, e nós vemos ao longo de muitos atendimentos e muitas conversas, as pessoas estão ficando incrédulas, as pessoas estão desanimando, as pessoas estão olhando para a humanidade, né? E a palavra do Senhor, a Bíblia, ela sempre trouxe o fundamento que Cristo, ele é o centro da Bíblia. Queridas, ele é a razão de tudo. Desde o início, quando nós começamos a ler Gênesis, nós vemos ali que o mundo foi criado a partir da luz de Cristo, queridos. Foi ele, de Gênesis a Apocalipse, que é toda a revelação de um tempo vindouro, né? Nós vemos a manifestação do nosso Cristo vivo. E as pessoas estão desacreditadas. Por que que elas estão desacreditadas? Porque elas estão tirando os olhos do espiritual, da fé, da essência de Cristo. Elas estão colocando em homens, e nós estamos vendo isso em todos os lugares. Mas isso, queridos, é algo que também estava previsto para acontecer nos fins dos tempos, porque diz, né? Segundo Timóteo diz que nos fins dos tempos haverá homens presunçosos, amantes de si próprio, e a apostasia, ela vem ali batendo, 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 batendo no espiritual. Se o ser humano, queridos, não tiver edificado na rocha, que é Cristo Jesus, nesse fundamento fiel e verdadeiro, muitos vão acabar abrindo mão de muitas coisas. Coisas como o chamado, como o propósito, como uma vida cristã. Muitas pessoas estão abrindo mão, né? Vamos orar. E hoje, como é sexta-feira, né? Das sete Espíritos do Senhor, porque o Senhor Jesus deixou, falou para os discípulos: não vos deixarei sós, deixarei o Espírito e ele será um consolo. E nessa manifestação maravilhosa do Espírito Santo, nós vemos as sete manifestações dos sete Espíritos de Deus. E hoje, o espírito do conhecimento, que esse conhecimento venha a trazer a revelação daquilo que nós necessitamos, que é a palavra revelada de Cristo para o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, nesta manhã de sexta-feira. Nós queremos, Pai, engrandecer o teu santo nome. Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ah, papai, o Senhor é o Cristo vivo. Nós precisamos do Senhor. O Senhor é a essência de tudo. Pai, que o bom trabalho que o Senhor desempenhou para ganhar a humanidade, Pai, esse trabalho, essa oferta poderosa não tem preço. Nós queremos continuar, Pai, no caminho do Senhor. Nós queremos naqueles propósitos que o Senhor tem traçado para cada um de nós. Nós que temos, Pai, um propósito de continuar, Senhor, sendo testemunhas do seu amor, testemunhas da sua graça. Pai, que o Senhor possa falar através dessa palavra, através dessa ministração, que elas possam, que essa ministração possa, Pai, alcançar, Senhor, as pessoas e as vidas e edificá-las na razão pelo qual nós levantamos todos os dias, que é fazer a vontade do nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, hoje
Sendo sexta-feira, nós vamos, quarta-feira nós falamos sobre a questão da herança, né, da identidade. Nós vimos que nós falamos também um pouco do trabalho de Esther, que mesmo que não havia sido revelado ali o eterno, não havia sido revelado, né, a manifestação da graça do Senhor, o Senhor se fez forte para com o povo que se levantou em jejuar, em santificar, em separar, e isso fez com que eles tiveram toda a vitória. Então, muitas vezes, nós, como cristãos, nós precisamos, queridos, nós somos atacados todos os dias, a nossa fé é atacada. Por isso que, se nós lermos a carta, né, de Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus. O que nós precisamos? Revestir a nossa cabeça o tempo todo com o capacete da salvação. Porque nós vamos ouvir palavras, nós vamos ouvir vozes contrárias, nós vamos ser atacados nas nossas emoções, né? O diabo e seus demônios, esses espíritos, o inimigo da nossa alma, ele vai lutar todos os dias para que a gente abra mão daquilo que nós temos por mais precioso, que é a nossa fé. Né? Então, nesse tempo, aonde as pessoas estão abrindo mão, queridos, de muitas coisas, eu vejo isso nos atendimentos, as pessoas estão falando muito sobre isso, falando, olha, eu não tenho visto, eu não tenho andado em comunhão dentro das nossas igrejas, eu não estou vendo comunhão em muitos lugares em que a gente atende as pessoas, elas estão falando as mesmas coisas. Mas isso não significa que o Senhor não está presente. A presença do Senhor está ali, sim. Nós precisamos colocar os nossos, tirar os olhos de toda circunstância. Quando o mundo cai ao meu redor, as tuas mãos me seguram. Então eu continuo olhando para a cruz, porque é ali que o Senhor obteve a maior oferta de todos os tempos, que é a humanidade. Então nós somos comprados, remidos pelo sangue verdadeiro, e isso é a nossa identidade como filhos. Então, Esther ali foi um exemplo em que ela também, como humana, ela não queria lutar, ela não queria enfrentar, porque ela sabia que a adversidade contra aquele homem mau era muito grande, e o tio ali, né, que era o pai dela, no caso, porque ela era órfã, falou assim: não, querida, vamos lutar, vamos vencer, porque você pode ganhar um espaço no reino. Você já está aí dentro e você tem voz para clamar e fazer e falar. E ela falou: olha, tudo bem, eu vou lutar, sim. Se eu tiver que morrer, eu morri. Então eu vou tentar. E nós precisamos continuar. O Senhor trabalha com ousadia, o Senhor trabalha com valentia, o Senhor não pode trabalhar com pessoas que ficam o tempo todo titubeando, falando, não, eu não sei, eu estou incerto, eu não sei se é isso que eu quero mais, eu não sei. O Senhor não tem como trabalhar dessa forma, queridos. Nós precisamos continuar lutando, lutando pela nossa fé, amém? E pela salvação daqueles que ainda precisam acreditar que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o mesmo, tá? Então, ele não mudou em nada. O que é que mudou? São os comportamentos do ser humano na sociedade em que nós estamos vivendo, na aceleração das informações. Eu tenho um professor, né, na faculdade, e eu estava conversando com ele. Ele é um homem que já atendeu muitas pessoas problemáticas, pessoas que entraram em transtornos violentos, não porque quiseram, mas porque tiveram uma infância muito difícil. E eu perguntei, professor, por que que as pessoas adoecem, professor? Fala para mim, por que que as pessoas adoecem? E ele falou, pelas muitas opções, né? Então, quando as pessoas têm muitas opções, elas se perdem. Então, elas não têm uma centralidade, elas têm muitas. Então, nessa variedade de opções, é que a pessoa se perde, né? Ele falou, antes era como se a gente tivesse, você vai comprar uma tinta, tinha lá, né?
branca, preta, a cor bege, areia, camurça e algumas cores coloridas. Agora você chega lá, tem uma variedade, né? O marido está fazendo uma reforma aqui na casa e eu falei, meu Deus. Nessa reforma, ele trouxe para mim, né? Eu falei assim: ah, queria fazer uma parede clarinha, e ele disse assim para mim: olha só, opção de clarinho, não tem mais aquele branco, branco neve, areia, não. Tem aquela lá, é o algodão egípcio, aí tem lá o doce de leite, aí tem lá a lavanda nevoada. Meu Deus, é tudo a mesma cor, só vai mudando a tonalidade, um mais clarinho, mais escuro, e vai tendo essa variedade. Então, essa variedade faz com que nós não consigamos escolher um. Por quê? Porque vem a dúvida, e é aqui que o inimigo está operando. Tanto a gente está vendo nos atendimentos, como na igreja, como também nós estamos vendo na sociedade, né? Então, essa dúvida que não pode entrar. Lá na palavra de Tiago, o Senhor falou assim: olha, homem de ânimo doble. Pensa que vai receber alguma coisa? Não, é como a onda do mar, que vai e vem, fica oscilando. Então, não é que o Senhor está dando uma bronca, o Senhor está alertando. Nós precisamos nos alertar com isso, queridos, porque essa dúvida já não pertence ao Senhor, porque nele há um sim e um amém. Então, vamos à nossa palavra de hoje? A nossa palavra de hoje está em Efésios. Efésios capítulo 1. Bom, o Senhor, ele é o Deus da promessa, e nós não podemos esquecer. Então, as promessas do Senhor, elas não estão inválidas. Elas continuam sendo as mesmas promessas. O Senhor prometeu, está cumprido. A palavra dele não falha. Então, nós precisamos ter o quê? Tirar a dúvida, porque é essa dúvida que está fazendo com que muitos estão perdendo as oportunidades, estão enfraquecendo, estão adoecendo mesmo na fé, queridas, estão adoecendo. Então, Efésios capítulo 1, nós estamos falando de um tempo de resgatar as heranças, identidade e heranças, né? Então, nós precisamos saber quem nós somos nele. Quem somos? Já sei quem eu sou, já sei que eu sou filho do Senhor. Amém. Então, o que é que está fazendo com que você oscile entre uma coisa ou outra? Queridos, olha só uma árvore. Quando às vezes eu tenho uma árvore aqui numa lata e a gente vê ela ali plantadinha, né? E a gente tem que levar ela para um lugar maior, porque ela cresceu, ela se desenvolveu. Só que se você tirar ela dali, você vai abrir um buraco em outro lugar e vai arrancar ela do jeito que ela está ali e colocar. Quando a árvore está firmada, as suas raízes no chão, ela tem uma força. Quando coloca ela em outro ambiente, ela vai sentir um pouco. E você vê isso na árvore, na planta, na muda, né? Você vê isso. A planta parece que morreu. Você fala, ai meu Deus, parece que morreu. Você coloca água, você coloca nutrientes, parece que ela morreu. Mas não, é um tempo de adaptação, né? Então, isso daqui é muito difícil também para a planta. E assim somos nós. O Senhor tem dado fases e transições e tempos de crescimento. E nós não podemos olhar isso como, puxa, agora as coisas parecem que não funcionam mais como antes. Não, queridos, são tempos de adaptações. Nós precisamos continuar rompendo, crescendo, avançando. Não podemos fazer com que, peraí, essa situação agora é outra situação e me parece desfavorável, mas vai dar certo, vai dar muito certo. Agora, o que essa planta não pode, o que nós não podemos fazer com essa planta? Arranquei ela de um lugar, vou colocar ela em outro. Agora ela tem que ficar naquele lugar. Não, mas se eu pegar a planta, começou a querer se adaptar naquele chão, eu vou arrancar ela, vou colocar em outro lugar, vou arrancar ela, vou colocar em outro lugar. Isso é o que está acontecendo com muitos cristãos. Eles estão tendo variedades de igrejas. Ah, peraí.
essa igreja aqui não falou o que eu precisava, essa igreja aqui não falou, não fez o que eu precisava ser ativado. Eu vou para outro lugar, vou procurar outro mentor, eu vou procurar outras pessoas. Queridos, não. Nós precisamos aguentar firme o tempo da provação. Essa prova que nós estamos vivenciando são provas de transição de outras estações, de outros tempos, de outro crescimento. E isso não significa que está dando errado, significa que eu estou sendo provado. Então, eu preciso passar por essa prova. Vai dar tudo certo. Amém? E e isso é o que nós precisamos entender. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho um pai. Eu sei que eu tenho um mentor. Eu sei que as palavras já foram liberadas. Eu trabalhei 3 anos. Eu já estou abastecido de palavras. Então, eu tenho como aguentar tudo isso. Então, esse é um tempo. Esse mês de janeiro, fevereiro, para anteceder a peça, são meses em que nós precisamos estar firmes naquilo que não é, que já está preparado para nós, né? Não tirando os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Porque a dúvida, queridos, ela é algo muito ruim. A dúvida é um fel dentro do coração do ser humano. Não pode deixar com que ela se instale, né? Na verdade, a dúvida ela se instala nos rins dos homens, né? Por isso que fala, o Paulo falou, oh, é como eu sentir picadas nos rins. É incredulidade, né? Então ela faz com que o ser humano comece a ludibriar. E isso é o momento de provação. Porque a nova estação, que é a peça, que vem vindo aí, é a hora em que nós temos a primavera espiritual nas nossas vidas, né? Aonde as heranças vão ser distribuídas na parte do Senhor. O Senhor mesmo que disse, lá em Êxodo 12, esse será o início do ano espiritual, né? Nissan, Abib, que é o mês da peça. Amém, queridos? Então, esse é o nosso maior parâmetro que nós temos de transição dos movimentos espirituais que nós andamos, que nós vivemos, né? Não há dúvida nisso. Então, vamos lá. Então, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Eu gosto muito dessa palavra, o Senhor falou muito comigo. Eu tenho ela até impressa numa placa de bronze, né? Eu fiz. É, Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a bondade, né, da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, em todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Garantia. Até marquei aqui para falar para você. O penhor, ele é uma garantia
assumida. Uau! Até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, peraí, existem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus já são minhas. Sobre as nossas cabeças repousa todas as bênçãos conquistadas na cruz por Cristo Jesus. Mas quem nós somos e o que nós estamos fazendo e para onde estamos caminhando, que nós não podemos parar e olhar para as coisas que estão dando errado. Queridos, coisas erradas sempre vai dar. Essa é a aprovação da nossa fé o tempo todo. Coisas erradas sempre vão dar. Mas nós não podemos olhar para isso, nós temos que olhar para as promessas que já estão designadas para cada um de nós. Olha, condição para ser herdeiro. Qual que é a condição para ser herdeiro? Ontem nós falamos, quarta-feira nós falamos um pouquinho sobre isso. Qual que é a condição para que eu seja um herdeiro? Eu tenho que certificar a documentação das escrituras se estão legalizadas oficialmente. Qual que é as nossas escrituras? Como herdeiros de um Pai Celestial? A Bíblia, a palavra do Senhor. Esta é a verdade. Queridos, nós não podemos tirar a verdade da Bíblia, né? E ela nos faz herdeiros legitimados. Uau! Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 12. Na minha Bíblia tem um subtítulo: Filhos e Herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. E olha aqui por que muitos estão tirando os olhos das suas promessas, muitos estão tirando os olhos de tudo aquilo que o Senhor já designou, da caminhada que já está proposta, estão olhando obras de homens, estão olhando a atitude da sociedade, estão olhando a atitude do governo, e é por isso que estão fazendo o quê? Caminhando para a morte. O que é morte? A morte espiritual. Então, o homem espiritual lá dentro, ele vai perdendo força. E quando ele perder força, só vai sobrando a carnalidade humana. Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, entristecidos, mas recebeste um espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, quando as coisas derem errado, podem dar errado durante a nossa caminhada, nessa jornada que nós temos de caminho até que ele venha, nós também podemos sofrer o quê? Sofrer como Cristo também sofreu, mas também com ele seremos glorificados. E o que é ser glorificado? É a coroa daqueles que vencem. Nós precisamos continuar até que ele venha. Não podemos parar, queridos. Não podemos tirar os nossos olhos do nosso autor e consumador da nossa fé. Não podemos fazer isso. E isso certamente vai nos enfraquecer,
Todas as vezes que nós estamos olhando para as coisas, para a humanidade, para a sociedade, para o governo, para tudo que o mundo está vivendo como opressão diária. Eu estava dando uma olhadinha nas marés, as praias, algumas praias, Maceió, teve um outro lugar que a maré deu uma recuada muito grande, e isso é um pouco preocupante, porque a própria natureza da Terra física está sofrendo com as ações dos homens. Por que que o nosso planeta sofre? Por causa do nível de iniquidade, opressão que o homem tem jogado como um cargo pesado sobre os outros homens. Mas quem poderá nos livrar de tudo isso? Quem poderá nos defender, senão o Senhor? O Senhor. Ele é o único. Nós precisamos olhar para eles. Queridos, olha só. Esther, ela era uma herdeira apta do trono. Amém? Ela tinha, ela tinha ela passou por um concurso, ela foi legitimada nesse concurso, foi apta, escolhida para fazer parte desse reino. Então, ela tinha um trono lá já escolhido. Ela ainda estava vivendo ali na casa das mulheres e ela ainda não tinha tomado posse desse trono. Mas ela foi levantada pela parte da nobreza para exercer um reinado legitimado. E aí que nós vemos a parte de Vasti, né? Então, Vasti, ela fez o quê? Ela perdeu a sua posição por quebrar princípios. Então, quando Vasti quebrou os princípios, ela perdeu a legitimidade dela. E, em concessão, a Esther fez todos os trâmites, passou no concurso, orou ao Senhor e legitimou a sua função no trono. Então, a história de Esther é um poderoso livramento de Deus para o povo dele. Então, nós, queridos, que estamos vivendo toda essa opressão que a terra, que a sociedade, que a política está vivendo, nós podemos também exercer o nosso papel de nobreza. Como? Orando, jejuando, nos achegando ao Espírito de Deus, ativando o nosso homem espiritual no Espírito de Deus, buscando edificar na verdade do Senhor. Marcos 12, 27. Lá em Marcos 12, 27, está escrito assim, eu marquei para vocês, para a gente não ganhar um tempo aqui. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Queridos, todos esses homens que estão na Bíblia, Esther, os apóstolos, todos eles foram homens que já foram, que já passaram. O exemplo de fé, esperança e luta e guerra e coragem ficou registrado para que nós tivéssemos um exemplo e fizéssemos com que a situação, quando estiver contrária na nossa vida, nós temos um exemplo de que há possibilidade de vencer. Existem, sim, ótimos enfrentamentos para situações adversas, né? Então, por isso que esses homens ficaram aqui. Porém, o Senhor Jesus já foi a parte de Deus para com esses homens já foi. Agora somos nós, porque Ele é um Deus de vivos. Nós precisamos da graça. Esses homens estéreos, apóstolos, já estão na eternidade com o Senhor, usufruindo de tudo aquilo que eles fizeram aqui. Agora é a nossa parte para com Ele. Então, nós precisamos, queridos, fazer o quê? Nós precisamos dessa graça, do trono da graça do Senhor. Então, nós podemos acionar esse trono de graça. O Eterno, o Deus Todo-Poderoso, ele se mostrou presente, ele abençoou, ele foi abençoador, ele reverteu a sentença de morte ali na Pérsia, ele fez o impossível, a tremenda manifestação da sua graça ali. Então, o que ele não faria por nós, queridos? Então, coisas maiores e melhores. Nós temos um selo. Efésios, capítulo 1, verso 13 diz que, crido no evangelho da salvação e selados pelo Espírito da promessa,
ou qual é o penhor, a garantia? Ou seja, tem um selo em nós. Então, nós somos filhos por adoção, então somos propriedade do reino, propriedade de Cristo. Ele nos ganhou. E sendo propriedade deles, nós somos reconhecidos diante do mundo espiritual por anjos e demônios. Então, nós estamos protegidos. Quem é esse selo? Esse selo que está sobre nós é o sangue da aliança de Cristo e a sua autoridade reconhecida, inquestionável. Queridos, então, por que nós estamos olhando e ficando enfraquecidos? Né? Nós precisamos sair dessa atmosfera de apostasia, nós precisamos continuar lutando pela nossa fé. Tá? Colocar o escudo da fé, a armadura de Deus, revestir a nossa mente com o capacete da salvação, colocar a couraça da justiça, o escudo da fé, né? Proteger os nossos pés com a sandália da salvação, espada do Espírito. Queridos, nós precisamos continuar lutando em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos essa condição de herdeiro. A nossa documentação como escritura nas nossas vidas, Pai, estão em dia. E se não tiver em dia, se ainda nós precisamos arrumar, acertar, que nessas próximas semanas o Senhor venha mostrar para nós se ainda falta um número de matrícula, se falta ainda um recolhimento de impostos, o que falta nessa escritura para que nós sejamos herdeiros legitimados. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, assim como os apóstolos em Lucas 17 pediram, Senhor, aumenta o nosso nível de fé. Nós precisamos, Pai, de homens e mulheres, nós precisamos dos apóstolos, profetas, Pai, legitimados pelo Senhor, para que eles continuem falando das Escrituras e não permita que a Igreja de Cristo fique completamente esfriada, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos esses, Pai, eleitos pelo Senhor. Ah, papai querido, em nome de Jesus, assim como Esther, Pai, ela estava assim como uma herdeira apta. Houve uma eleição, ela passou no concurso, ela estava ali para exercer esse papel num reinado legitimado, Pai. Senhor, que nós possamos também, nesta caminhada de 7 semanas, Pai, para chegar na peça, aonde, Pai, há uma bênção poderosa para a humanidade, aonde nós comemoramos, Senhor, a vitória da cruz sobre todas as coisas, porque o Senhor diz que por ti somos mais do que vencedores. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor venceu a morte. Pai, Marcos 12, 27. Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, queridos, em nome de Jesus, você que está enfraquecido, você que está desanimado, em nome de Jesus, saia dessa atmosfera de apostasia, sai debaixo disso, queridos. Hoje é Shabat, a partir das 18 horas, você pode ir para a tua casa ministerial, você pode ir na sua casa, participar com a sua família, pega o pão, que é o corpo, representando o corpo de Cristo, pega o sangue e fala, Senhor, esse é o teu sangue derramado por mim e entra no meu sangue, Pai, esse é o teu corpo, e o teu corpo entra no meu corpo e sara as minhas feridas, sara as minhas motivações, Pai, em nome de Jesus, que o teu sangue ativa, Senhor, a eleição de que nós somos a geração eleita para este tempo, porque foi para este tempo que nós somos chamados, e nós não podemos nos calar, e nós temos que continuar falando, e nós temos que continuar falando para as nossas gerações, que existe um Deus que operou lá sobre o espírito de morte, lá na Pérsia, muitos anos atrás, e que 2000 anos o Senhor Jesus cumpriu na cruz, vitória sobre a morte, e que hoje nós podemos também ter isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude nos nossos jejuns, Pai, nos ajude nas nossas santificações. Ah, Espírito de Deus, em nome de Jesus, Espírito de vida, ative o nosso espírito e que o nosso homem espiritual comece a ser renovado, Pai, através da aliança do sangue da cruz, Pai, em nome de Jesus.
Oh, santo, 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 tu és santo, Pai. Tu és poderoso, nosso Deus, o Deus da vitória, Pai. Nós queremos continuar, meu Deus, no nome de Jesus. Nós saímos, Pai, dessa atmosfera de apostasia, Pai. Nós saímos desse caminho da incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Nós paralisamos, nós neutralizamos e desfazemos e destruímos todas as palavras que foi lançadas, Pai, contra as nossas igrejas, contra as nossas casas ministeriais, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles, Pai, que foram atingidos por palavras, Pai, aonde o espírito de Jezabel contaminou, Pai, as nossas casas, meu Deus, esse espírito que vem querer roubar as heranças, porque Jezabel é um espírito, Pai, que rouba as heranças, Pai, em nome de Jesus, proteja as nossas vinhas, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, Senhor, Nabote falou: ai de mim vender a herança dos meus pais. Pai, um homem que lutou pela sua herança, Pai, até a morte. Meu Deus, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que nada mais seja roubado, mas tudo seja restituído no Senhor. Pai, novos pensamentos, Pai, em nome de Jesus, as nossas áreas mentais sejam, Pai, em nome de Jesus, sejam blindadas. E a nossa fé seja blindada, Pai, em nome de Jesus. Passa com o teu sangue, Pai, nas áreas mentais, nos órgãos do nosso corpo, no nosso coração, no nosso rim, nosso fígado, passa por tudo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, lave as nossas mãos para as novas produtividades, lave os nossos pés para a caminhada, Senhor, continuar em nome de Jesus. Pai, toda maldição, tudo que foi lançado contra nós, tudo que nos paralisou, Pai, tudo que foi lançado, palavras pelas costas, Pai, toda traição, meu Deus, cai por terra. Meu Deus, em nome de Jesus, lava as nossas casas, lava, Pai, as nossas igrejas de todo o veneno, Pai, desse espírito que nos atacou. Meu Deus, em nome de Jesus. Todo o vômito desse espírito, Pai, sobre nós, que fez com que nós ficássemos paralisados, desanimados, recaídos o ânimo. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, Pai, vem com o teu poder, os sete fogos dos sete espíritos de Deus, meu Deus, na semana toda, Senhor, ativando os espíritos do Senhor. E o teu fogo queima, Pai, e arranca, Pai, toda a teia da aranha que foi lançada, Senhor, sobre os pensamentos. Meu Deus, em nome de Jesus, toda derrota cai por terra, toda paralisia, todo desânimo, toda depressão, Pai, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, todo fracasso cai por terra. Pai, nós nos desligamos desse ambiente, Senhor, para declarar, Pai, a vitória do Senhor, Pai, seu trono de graça. Estenda sobre o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Estenda as águas, Pai, que vêm das águas do trono da graça e lava, Senhor, a tua igreja e lava o teu povo, meu Pai, entre nas casas, entre nas famílias, entre nas finanças, entre nos nossos pensamentos, entre nas nossas motivações. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós somos herdeiros legitimados. Nos ajude nessas semanas, Pai. Se ainda tiver coisas que nós precisamos colocar em ordem nas nossas vidas, até a Páscoa, nos ajude, Pai. Se faltar algum documento, alguma coisa, Pai, algum imposto ainda a ser pago, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar, Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão assistindo essa ministração e declarar como autoridade, como representante da Igreja de Cristo na terra, vivam e não morram. Vivam e não morram. Vivam e não morram. Queridos, Marcos 12, 27. Ora, ele não é o Deus de mortos, ele é o Deus de vivos. Ele é o Deus de vocês que estão vivos. Ele é o Deus de nós que estamos vivos. Ele é Deus da igreja viva. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham um final de semana abençoado, cheio de vitória com a sua família. Que haja abundância no seu celeiro. Que o Senhor derrame os recursos. Que o Senhor derrame a providência. O Senhor é que provê sobre a tua mesa, a tua casa, em nome de Jesus. Amém? É o Senhor que abre as oportunidades. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus vivo. Confie, creia. Hoje é Shabat. Daqui a pouco você vai entrar no descanso. O descanso é a confiança. É o Shabat, é o espírito do temor. Eu temo aquele que me ama. Em nome de Jesus.
Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Até segunda-feira. Shalom, shalom. Fiquem todos com Deus.